Joel. Opa, vamos lá com o Gabriel. A gente está aqui com o Carlos Alberto Osório, primeiro vice-presidente do Vasco. Estamos ao vivo aqui no Portal Esporte News Mundo. Osório, qual é a primeira impressão dessas primeiras reuniões com o Campelo? Foram 2 reuniões, se não me engano, já. Uma antes da decisão, agora outra depois da decisão. Qual é a primeira impressão, as primeiras coisas a serem feitas a partir que assumir a gestão? Olha, primeiro, com muita clareza, a situação do Vasco é muito complicada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo. Existem uma série de pendências que precisam ser equacionadas. A questão boa, positiva, é a abertura que o presidente Campelo deu à nossa equipe de transição, com os dados, com os números, com acesso à sua equipe, que vai facilitar o nosso trabalho nessa entrada aqui no clube. E, claro, a nossa maior preocupação, como de qualquer vascaíno, é com a questão do futebol. A nossa emergência e prioridade nesse momento é ajudar a administração atual para que ela possa dar segurança e tranquilidade a esses jogadores, aos profissionais do futebol do Vasco, para que a gente possa garantir a nossa permanência na Série A. Essa é a prioridade maior do Jorge Salgado nesse momento. Jorge Salgado já se colocou à disposição do presidente para entender os problemas e tentar encaminhar, mesmo antes da posse, algum tipo de solução. Se colocou também à disposição para estar com o elenco do Vasco, para dar a tranquilidade que o Vasco é permanente, o Vasco continua, tem uma administração chegando, estruturada, com pessoas responsáveis, com a credibilidade que o Jorge tem, e garantir que o Vasco continua e que nós vamos encontrar as soluções a curtíssimo prazo para superarmos essa página, e aí sim podemos dar entrada e início ao nosso planejamento. Você é uma pessoa que conhece muito o Rio de Janeiro, né? Foi para a prefeitura, falou ali do projeto urbanístico, que conhece muito o futuro secretário de urbanismo da cidade. Uma preocupação que muitos torcedores têm em relação à modernização de São Januário é uma possível elitização ou gentrificação até dos arredores. Quais são os projetos que você vê? Como você enxerga uma possível reforma de São Januário? Como incluir toda essa comunidade que está aqui junto São Januário, junto com o Vasco? Olha, primeiro, a região de São Januário, o bairro Vasco da Gama, e essa região de São Cristóvão, que nós estamos muito próximos do eixo da Avenida Brasil, é uma área prioritária para a futura gestão da Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio já anunciou, o próprio prefeito Eduardo Paes, prefeito eleito Eduardo Paes, anunciou durante a sua campanha que ele teria como um vetor de prioridade, do ponto de vista urbanístico, do desenvolvimento da cidade, o eixo da Avenida Brasil. E nós estamos exatamente no início do eixo da Avenida Brasil. Agora, a reforma de São Januário está colocada pelo presidente Jorge Salgado como uma prioridade da administração. E nós nos comprometemos na campanha de não levarmos adiante a mudança de São Januário sem ouvir o nosso torcedor. Nós não queremos uma elitização do estádio de São Januário, nós entendemos que a nossa casa tem o nosso espírito e tem que ser do nosso jeito. Precisamos de modernizar o nosso estádio? Evidentemente que sim, mas sem perder a nossa característica e, principalmente, sem ouvir o nosso torcedor. O torcedor será ouvido. E nós entendemos também que, com relação ao entorno de São Januário, o Vasco faz parte desse entorno. A barreira é o Vasco e o Vasco é a barreira, né? Na verdade, existe uma simbiose entre o Vasco da Gama e o seu entorno. E nós entendemos e queremos ser um vetor de desenvolvimento do nosso entorno e não de modificação. Queremos que os nossos vizinhos continuem sendo os mesmos. E nós estamos aqui há 122 anos e queremos ficar por mais muitos e muitos anos. Por isso, essa é a nossa visão. Temos muito otimismo com o desenvolvimento do entorno do Vasco, temos muito otimismo com o nosso projeto de reconstrução, eu não diria, mas de modernização do estádio de São Januário, mas garantindo a ambiência e garantindo o nosso espírito, ouvindo sempre a nossa torcida. Você citou mesmo que o Jorge Salgado tem boa relação com diversos clubes do mundo, com diversas instituições financeiras. Como você acha que isso pode contribuir? Você já tem tido conversas com clubes, com possíveis parceiros, com instituições que podem contribuir para o Vasco nessa próxima gestão? Olha, eu acho que o Jorge Salgado é um grande ativo para o Vasco da Gama. É importante que a torcida do Vasco, enfim, tenha consciência disso. E ela vai ver o resultado prático ao longo dos próximos 3 anos. O Jorge Salgado é um homem de sucesso na sua vida empresarial, é o fundador da maior corretora independente do Brasil, é um homem que está há 37 anos no mercado financeiro, tem as portas abertas de todas as grandes instituições do Brasil. Quando vocês têm do outro lado da mesa Jorge Salgado, a conversa fica diferente, porque ele tem uma credibilidade construída ao longo da vida. E a outra grande vantagem do Jorge
é que ele tem um profundo conhecimento do futebol. Ele já esteve no Vasco da Gama, ele já enfrentou essa dificuldade, nada disso é novidade para Jorge Salgado. Jorge Salgado, quando chegou aqui no Vasco com o presidente Calçada, ele enfrentou, como vice-presidente de finanças, uma situação de muita dificuldade financeira, organizou as contas do clube e possibilitou que o Vasco fizesse a maior contratação do futebol brasileiro à época, do nosso maior rival, que foi a contratação do Bebeto. Esteve na seleção brasileira, conhece as pessoas da FIFA, da Confederação Brasileira de Futebol, tem articulação internacional, o que coloca o Vasco numa posição de vantagem. O Vasco, ele é grande, ele é gigante. O presidente do Vasco tem que ter o poder de ligar para o presidente do Barcelona e ser atendido no mesmo momento, ou para qualquer outro presidente do mundo. O Jorge, no próprio período de campanha, esteve na Europa, esteve no Porto, esteve no Barcelona. Estamos em contato com o mercado internacional e queremos inserir o Vasco nesse circuito internacional. E lembrando ao torcedor do Vasco, os últimos grandes títulos internacionais do nosso clube, um dos últimos grandes títulos internacionais do nosso clube, importantes, né, que a gente são os troféus mais bonitos que nós temos aqui em São Januário, o tricampeonato troféu de Ramon de Carranza. O Jorge foi o chefe da delegação do Vasco naquele momento. E para o torcedor, essa é comigo mesmo. Eu sou supersticioso. Jorge Salgado foi eleito no dia 14, o Vasco venceu do Sport. Jorge Salgado foi confirmado na Justiça na última quinta-feira. O Vasco ganhou do Santos. Jorge Salgado é pé quente, meu amigo. Muito obrigado, Dória. Só ajeitar aqui, acabamos de falar com o Carlos Alberto Osório, primeiro vice-presidente do Vasco.